Bem, essa é a quinta mensagem dentro da oração do Pai Nosso. Nós estamos aprendendo a orar com Jesus. Já vimos que a oração do Pai Nosso está dentro de um contexto de ensino sobre a oração. Por isso que nós dizemos que com Jesus nós aprendemos em primeiro lugar, que a nossa oração deve ser dirigida ao Pai. Em segundo lugar, que a nossa oração deve ser dirigida ao Pai que está nos céus. Em terceiro lugar, que a glória de Deus e os interesses do reino devem ter prioridade em nossas orações. Por isso que os três primeiros pedidos visam a glória de Deus. O primeiro pedido, já visto, é: santificado seja o teu nome. O segundo pedido, venha o teu reino. O terceiro pedido, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em quarto lugar, nós aprendemos que depois dos pedidos que priorizam a glória de Deus e os interesses do reino, vêm relacionados com as nossas necessidades pessoais. Vimos da última vez, há quase um mês, o quarto pedido: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E hoje queremos, com a graça de Deus, ver o quinto pedido: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Dívidas. Por que dívidas? Por que não pecados? Por que será que o nome, a expressão, o nome dívidas foi usado no lugar de pecados, quando em muitos outros lugares nós temos a menção da palavra pecado? Com certeza porque eu e você devemos, é nosso dever, praticar o que é reto, o que é direito, o que é justo, o que é bom, o que é recomendável, o que é ensinado por Deus. E quando eu peco, quando eu faço o que não é certo para com Deus ou para com o meu próximo, eu fico devendo a Deus um comportamento que eu não consegui ter. Na realidade, a palavra pecado, que não é usada aqui, normalmente na Bíblia tem o sentido de errar o alvo, ou não atingir o alvo. Então, é quando eu fico a dever algo a Deus em relação a um comportamento que eu devia ter. E eu reconheço que não tenho como pagar o dano feito. Então, quando eu peço perdão das minhas dívidas, eu estou reconhecendo que eu não posso pagar. Eu não estou pedindo uma prorrogação, eu não estou pedindo um tempo para pagar a minha dívida. Eu estou dizendo que eu não posso pagar. Então, eu estou pedindo perdão para uma coisa que eu não consegui e não tenho como mudar, pelo menos no que já foi feito. Eu não tenho poder de voltar atrás e fazer tudo de novo. Eu não sei de você, mas se estivesse em mim voltar lá atrás, eu faria muita coisa diferente. Aliás, eu faria uma grande parte da minha vida seria totalmente diferente se eu pudesse mudar. Eu fico só pensando, se eu tivesse uma segunda chance, se eu saberia usar adequadamente. Isso eu nunca vou saber, só Deus sabe. Agora eu sou responsável por que eu faço daqui para frente, ou desde que eu tive o conhecimento e o entendimento que fui obtendo aos poucos na minha relação com Ele, e você também da mesma forma. Mas então, porque eu não posso voltar no tempo e fazer diferente, só existe uma solução. E a solução é pedir perdão. Perdão pela minha dívida que eu não posso pagar. Recentemente, muitos países praticamente, na realidade, muitos países pediram a prorrogação da dívida, pediram
até que parte dela fosse perdoada. Mas no nosso caso aqui nós estamos pedindo perdão total. Não posso pagar a dívida, não tenho como pagar e eu quero perdão e eu preciso do perdão. Quando cremos em Jesus, nós temos o perdão dos pecados passados, presentes e futuros. Eu sei que muitas pessoas estranham quando fazemos essa declaração. Passados todo mundo entende. Presentes, bom, não quer dizer que eu esteja cometendo um pecado, mas se eu cometer, eles já estão perdoados. E os que eu vier a cometer no futuro, também estão já perdoados. É isso que eu estou dizendo mesmo, com todas as letras. E é isso que o texto diz em Colossenses 2,13, a partir do verso B, nós lemos assim: Ele nos perdoou todas as transgressões, todas. E quando diz todas, abrange passado, transgressões passadas, do presente e do futuro, como você vai ver daqui a pouco. E o texto diz que cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Que escrita de dívida era ou é esta? Bom, a escrita de dívida é uma declaração que eu e você assinamos de que somos devedores. Agora, por que eu sou devedor? Porque existe uma lei. A lei que diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás isso, aquilo outro. Então, todas as vezes que de uma ou de outra forma eu transgredir um destes mandamentos, e na Bíblia nós temos mais de 600 mandamentos na lei. No Antigo Testamento, isso para não falar no Novo, porque o Novo sintetizou isso em 2 mandamentos, ou praticamente em. Mas nós temos na Bíblia aproximadamente 600 mandamentos e preceitos específicos e detalhados. Então, quando cremos, bom, o texto diz que, bom, quando eu incorri em alguma falta, eu me tornei transgressor. E quando eu me torno transgressor, eu dou ao inimigo o direito legal dele reclamar isso diante de Deus. Bom, ele cometeu pecado, então ele é digno de condenação. Então é como o pecado dá ao inimigo de Deus, a Satanás, o direito dele agir na minha e na sua vida. Então é por isso que quando o homem pecou, querendo ou não, ele saiu do governo de Deus e ele passou para o governo do diabo. Ainda que ele diga: olha, eu não quero nada com o diabo, mas no momento em que ele pecou, querendo ou não, ele passou para o governo do diabo. Essa é a situação de todos os homens, até que eles se arrependam e então se convertam do erro para se disponham a fazer o que é certo, peçam perdão a Deus. Então eles saem daquela situação de compromisso e de prisão e de escravidão do domínio e do governo do diabo, e eles vêm para o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Mas para isso é necessário que Jesus cancelasse a dívida. Como é que a minha dívida, aquilo que eu e você devemos, é cancelado? Foi cancelado através da sua morte na cruz. Ele recebeu sobre ele a condenação, ele recebeu sobre ele a imputação do meu pecado, e por isso ele pagou a dívida. Quando nós dizemos que Jesus pagou a nossa dívida, bom, se você deve alguma coisa, seu nome aqui vai para onde? Para o
Serasa e onde mais? Hein? SPC. Tá, vai para o SPC e também para o Serasa. É um escrito de dívida que você tem. Agora, se a sua dívida e a nossa dívida é impagável, do ponto de vista humano, por mais que eu me esforço, eu nunca poderei pagar. A Bíblia diz isso, que ela é impagável. Num dos salmos, nas Escrituras, nós temos essa declaração. Se eu não posso pagar, então não há solução para mim. Mas eu não posso pagar, mas tem uma pessoa que pode pagar. E essa pessoa, ela é única. Essa pessoa foi Jesus. Para que ele pudesse pagar e a dívida fosse aceita como paga, ela teria que ser paga por alguém que não estivesse na mesma condição que eu estou. Então Jesus veio como homem, veio sem pecado e recebeu sobre ele o meu pecado. E ao receber sobre ele o meu pecado, ele assumiu a minha dívida, assumiu a minha dívida. E ele pagou a minha dívida. Então, como é que eu fico? Eu fico como alguém que, quando você for consultar lá no Serasa, no SPC, vai dizer que eu não devo nada. Mas, porque eu sou bom pagador? Não. Eu nunca consegui pagar. Mas alguém pagou para mim. Então, porque alguém pagou para mim, eu sou aceito por Deus. Ele olha na minha ficha e vê: não tem pecado, não tem transgressão, não tem onde o inimigo colocar o dedo nele. Por quê? Porque ele não tem dívida. Agora, não tem dívida por quê? Porque Jesus pagou a dívida. É preciso que entendamos isso, é preciso que compreendamos isso, porque isso é a base da nossa fé e confiança diante de Deus. Nós não vamos diante de Deus confiados em nossos méritos, em nossa espiritualidade, nada disso. Isso é lixo diante de Deus. Eu vou a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele me amou, Ele me resgatou, Ele deu a sua vida por mim. O texto diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia de ordenanças. Ele está se referindo à lei, e que nos era contrária. A alma que pecar, essa morrerá. E a removeu pregando-a na cruz. Então Jesus recebeu sobre ele a condenação de todos nós. E o texto diz no verso 15: tendo despojado os poderes e as autoridades. Que poderes e autoridades são estas? São os poderes e autoridades do mal. São os principados e as potestades do mal. Então Jesus despojou, Jesus foi lá e tomou dessas autoridades do mal o poder que elas tinham sobre a vida, que ele resgatou, pelas quais ele morreu, e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A cruz poderia parecer para muitos uma das maiores derrotas de Jesus, mas foi ali que ele, ao morrer, ele alcançou para mim e para você a vitória. A maior vitória sobre o inimigo foi alcançada na cruz, através da morte de Jesus. Agora, Jesus morreu uma única vez por todos os nossos pecados. É isso que nos diz Hebreus. O primeiro slide diz assim: pois Cristo não entrou em santuário feito por homem, mas uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. É uma referência aos sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento, e que até o tempo em que o livro, a Epístola aos Hebreus foi escrita, ainda eram oferecidos em Jerusalém.
Então, por isso que ele diz: não, porém, para oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio, com sangue de animais. O outro slide diz: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. É importante, nós temos nesse mesmo texto que vamos continuar a ler, a menção de pecados, mas aqui fala para aniquilar o pecado. Jesus não morreu por pecados. Jesus morreu pela minha condição de homem no pecado, homem pecador. Então ele morreu pelo meu pecado, pela minha condição de pecador. Isso abrange todos os pecados. Então, isso se refere ao passado, ao presente e ao futuro. O outro slide diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, aqui está um versículo que joga por terra a doutrina, o ensino da reencarnação. O homem só morre uma vez, o homem não morre muitas vezes, o homem não vem aqui muitas vezes, o homem só vem aqui uma vez e depois ele comparece diante de Deus. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, não de todos, porque nem todos creem. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, porque ele já foi tirado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Por que trazer salvação? Jesus, quando vier, vai trazer salvação? Ele vai trazer a salvação do corpo. No Espírito nós já estamos salvos, somos salvos pela graça por meio da fé. Mas essa salvação vai se materializar, vai ser vista, vai ser palpável, vai ser tangível, vai ser visível. Nós vamos vê-la através de um corpo novo que nós vamos receber. Se já tivermos morrido, vamos ressuscitar. Se estivermos vivos, seremos transformados. Então é dessa salvação. Então Jesus não vem mais para morrer. Jesus já fez isso, já veio, já tirou o pecado através do seu sacrifício. Nós precisamos saber que somos perfeitos em Cristo, mas imperfeitos em nós mesmos. Hebreus 10 diz assim: fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. O fato de Jesus ter morrido uma única vez e do sacrifício dele ter sido feito uma vez por todas, é o sacrifício pelos pecados do passado, sacrifício pelos pecados do presente, sacrifício pelos pecados do futuro. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Significa que Jesus tornou perfeitos os que estão sendo santificados. Então eu sou perfeito e continuo sendo santificado. Você é perfeito e continua sendo santificado. O que significa isso? Eu e você somos perfeitos no nosso espírito. Jesus nos perdoou, eu e você, se estamos em Cristo, somos pessoas salvas, redimidas. Quando chegar a hora, nós vamos sem medo, sem constrangimento, porque estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Então não vai haver impedimento algum. Agora, nós não somos pessoas perfeitas, porque enquanto nesse corpo, nós estamos sujeitos a pecar. O propósito de Deus é que não pequemos, mas se pecarmos, nós vamos ver a solução já já. Mas, então, há um processo, esse processo é de santificação. Quanto mais eu tenho de Cristo, ou quanto mais Cristo tem de mim, mais Ele terá santificado. Eu sou santificado imediatamente e me torno dele, separado dele, sou salvo, perdoado,
Isso acontece no meu espírito. Depois há um processo de renovação da mente, em que eu vou recebendo o entendimento, e muitas vezes eu falho, eu erro, e eu sou disciplinado por Deus, e muitas vezes Ele usa a vara comigo, e Ele me açoita, e Ele me permite passar por situações que vão me levar a tomar tenência e não incorrer mais em determinados erros que eu insistir em permanecer neles, ou que eu não corrigi, porque achei, não, isso aí eu vou resolver, mas não resolveu, e aí vem vara, e a vara é da correção, e a Bíblia diz que se nós estamos sem disciplina, nós não somos filhos, porque os filhos são corrigidos pelos pais. Então a disciplina é uma evidência da nossa condição de filhos de Deus, e Deus corrige os seus filhos, corrige a quem ama, disciplina. Então esse processo de santificação é descrito assim, porque por meio de um sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre. Então eu sou perfeito, você é perfeito, no céu, no nosso espírito, mas nós continuamos sendo santificados, separados para Deus, separados do mundo para Deus. Isso é um processo contínuo que vai até o último dia de vida que tivermos. Agora, aí vem um ponto importante, à luz do que já foi dito. Em Jesus nós temos graça e poder para fazermos a vontade de Deus. 1 João 3,5 diz assim: vocês sabem que Ele, é uma referência a Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então Jesus veio para arrancar o pecado de nós, por isso que Ele levou sobre Ele o nosso pecado. Mas o texto continua dizendo: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Sabe o que diz o texto original? Não peca. Então, como é que é isso? O texto está dizendo: todo aquele que permanece, que nele permanece, não peca. É isso que diz lá no original. Agora, a expressão não peca significa não peca continuamente, não continua pecando. Vocês já ouviram falar, e nós vamos falar disso daqui a pouco, que o pecado na minha vida e na sua vida deve ser um acidente. Então, crente não peca de forma continuamente. Se isso acontece, tem alguma coisa errada. Ou o cara não é crente, ou tem uma fortaleza aí que está prevalecendo e precisa de libertação. Nós temos que ter isso em mente. O texto continua dizendo: todo aquele que nele permanece, verso 6, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu nem o conheceu. Se alguém permanece na prática do pecado depois de ser salvo, é uma evidência de que ele não viu o Senhor, não conheceu o Senhor. O texto diz no verso 9: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Mais uma vez, o sentido é: vive em pecado, não permanece na prática do pecado. Porque a semente de Deus, qual é a semente de Deus? É a palavra de Deus, permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Eu e você nascemos de Deus por meio da fé na palavra e pela ação do Espírito de Deus em nossa vida. Então, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você não é perfeito aqui enquanto viver, mas você não vive na prática do pecado. Se viver, como eu disse, você não viu nem conheceu a Deus, ou você precisa de libertação na área de ter alguma fortaleza. O que significa uma fortaleza? Fortaleza fala de um lugar que foi conquistado,
Mas dentro desse território conquistado existe uma fortaleza. É um lugar que dentro do território conquistado ainda não foi conquistado. Então, existem fortalezas na vida de muitas pessoas que ainda não tomaram uma posição radical com relação ao pecado, e Satanás continua mantendo aquela vida em prisão. É caso de libertação. Não significa que ela não seja salva. E às vezes a pessoa não sabe como lidar com aquilo, precisa de ajuda, precisa de orientação, mas o texto deixa claro: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem conheceu. Mas, todavia, contudo, por causa da ignorância da palavra, por causa de uma vida pobre de oração, por causa da tentação, por causa da fraqueza da carne, por causa do sistema do mundo governado por Satanás, que é contrário ao reino de Deus, por causa da exposição ao perigo do pecado através da frequência de lugares pouco recomendáveis, através da mídia. Não há mal na mídia, mas o problema é como é que você usa a mídia. Ela incentiva você a pecar. Como é que você vem usando todos os meios que a mídia tem colocado à sua disposição? Você é tentado, com certeza é. Todos nós somos tentados a usar a mídia para N coisas que não convêm. Então cabe a mim dizer: não, isso aí não. Eu não quero, Deus, eu não quero. Dizer para o inimigo: olha, sai, porque eu não quero nada disso. É uma posição que você toma. Se você não toma, ele ganha espaço na sua vida. Ou então, você se expõe ao pecado através da comunhão com pessoas pouco recomendáveis, ou pessoas que não têm o temor de Deus, não conhecem a Deus. Eu não estou dizendo que você não vá se relacionar com as pessoas que não conhecem a Deus. Nós estamos no mundo para fazer diferença no mundo, mas não estamos no mundo para nos ajustar ao mundo, mas para fazer diferença no mundo. Nós somos pessoas que estamos no mundo para influenciar o mundo, para afetar o mundo, para mexer com os que estão no mundo, mas não para nos amoldar ao mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Se você então marcar a bobeira, você cai no laço. Tudo isso pode nos levar ao pecado e pode nos trazer um retorno desastroso, pode nos trazer desgosto e muita tristeza, entre tantos males. O pecado nos leva, sobretudo, a perder comunhão com Deus. 1 de João 1,5 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Em outras palavras, não há como você ter pecado na sua vida e dizer que tem comunhão com Deus. Ah, não, estou bem com Deus. Então você não tem pecado na sua vida. Quando eu digo que não tem pecado, não tem pecado por confessar. Não tem pecado não resolvido, não solucionado. É isso que eu me refiro. Porque se há pecado, há trevas na sua vida. E Deus não tem comunhão com as trevas. Então você sai das trevas e vem para a luz do Senhor, ou então você não está andando com Deus. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
A nossa comunhão com Deus depende da nossa comunhão uns com os outros. Então não tem essa, não, eu tenho comunhão com Deus, mas eu não falo com fulano. Ah, é? Então não diga que tem comunhão com Deus. Porque o fato de você não se relacionar com outra pessoa, eu concordo que há pessoas que, quem sabe, você já teve alguma desilusão, você teve alguma tristeza, você não confia mais na pessoa, porque ela já pisou muitas vezes na bola com você, já errou, mas você não pode ter nenhum sentimento contra aquela pessoa. Você pode escolher, bom, eu vou da próxima vez, eu vou ficar vou ser mais cuidadoso no trato com essa pessoa, é um direito que você tem. Mas guardar ressentimento, guardar mágoa, você não pode. Você não pode dizer, não, eu não vou falar mais com fulano, não vou nem cumprimentar ele. Não, isso não pode acontecer. Você tem que ter comunhão, e aqui é uma referência aos irmãos, principalmente. Você deve ter comunhão com todos os irmãos. Agora, se ele estiver no pecado, cabe a você ir a ele e falar, olha, o seu procedimento é errado. Agora, se é um ímpio, você vai ter amizade, e amizade não é aquela amizade mais íntima, é uma amizade com um colega ou de escola, de trabalho, você vai estar bem, vai cumprimentar, e você deve estar orando por ele, para que ele vire Jesus. Você deve realmente orar por todas as pessoas que estão ao seu redor. Não significa que você vai ter comunhão com eles, mas você não pode dizer, não, com fulano eu não quero nem ver ele pintado de ouro. Não, não pode ser assim. Nós não podemos excluir pessoas da nossa relação. Nós podemos não ter uma intimidade com elas, mas não pode haver nada, nenhuma barreira entre eu e essa pessoa. Eu tenho que poder olhar nos olhos dessa pessoa, eu tenho que amar essa pessoa, isso o tempo todo, isso de dia, isso de noite, em toda e qualquer situação. Senão, isso é treva, e havendo treva, eu perco a minha comunhão com Deus. Vocês podem dizer que entenderam? Amém? Tá. O texto diz na 1 de João 1,7: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse texto está sugerindo que nós vamos ter lá, uma vez ou outra, problemas de relacionamento. E pode ser que em algum momento eu tenha uma atitude que não é legal para com aquela pessoa. Mas pode ser resolvido porque há provisão. Se eu pecar contra essa pessoa, eu posso me arrepender, eu posso ir a essa pessoa, pedir a ela perdão, e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Jesus Cristo já me perdoou de todos os pecados. Mas quando eu peco, eu vou dizer, Senhor, me perdoa. Com base em quê? No fato de que eu estou debaixo do sangue de Jesus. Eu tenho provisão. Eu tenho recurso. Esse recurso não é uma liberdade para pecar, porque eu tenho recurso. Não. Quando houver um acidente, eu tenho provisão. Nós vamos ver isso já já. Se deixarmos de amar o nosso próximo no íntimo, ou em ações e atitudes, nós pecamos contra Deus, porque Ele é luz e isso é treva. Já acabamos de dizer isso agora. Mas o texto que vamos citar
repete alguma coisa, mas diz assim: essa é a mensagem dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Já acabamos de dizer isso. Vamos passar para o outro tópico. Se pecarmos, nossa primeira atitude deve ser a atitude à pessoa contra quem pecamos. E qual a base para isso? Mateus capítulo 21. Jesus está dizendo: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Matar? Eu não creio que você mate ninguém, mas quem sabe você já matou muita gente através do verso seguinte: mas eu lhes digo, qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus está dizendo que é tão grave quanto matar. Também qualquer que disser a seu irmão raca ou tolo, não dizer você é tolo, rapaz, não, isso não, é dizer que esse cara é bobo, esse cara é boçal, esse cara é imbecil. Para usar a tecnologia de hoje, seria essa: você é um imbecil, você é burro, quando a gente diz isso para machucar mesmo, né? Você será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, é dizer, você está louco? Não é isso não, é dizer, esse cara, você é louco, mas com sentido de ferir, machucar, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, essas palavras aparentemente não são palavras graves, mas o sentido delas, no original, é falar isso para ofender, para machucar, para destruir, para arrasar, para colocar a pessoa no chão mesmo. Então é a mesma coisa que você tirar a vida dela. Se pecarmos, nossa primeira atitude deve ser a de pedir perdão à pessoa contra quem pecamos. O texto continua dizendo: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, o que é essa oferta? Não é dinheiro, não. Essa oferta era o animal que era imolado, ou era entregue para ser imolado pelo sacerdote, e antes dele ser imolado, você deveria confessar o seu pecado, pedir perdão, e aquele animal ser imolado, e você, antes de Cristo era assim, você então era perdoado do seu pecado. Então Jesus está dizendo: antes de você fazer isso, antes de você trazer o sacrifício para purificação do seu pecado, então deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Então, o que significa isso? Antes de você pedir perdão a Deus, antes de ser perdoado por Deus, você precisa resolver o seu problema com seu irmão, com seu próximo, com seu amigo, com seu vizinho, seja com quem for. Se você brigou com ele, se você maltratou ele, se você fez cara feia para ele, se você teve uma atitude que não representa bem o Senhor Jesus, você deve resolver a sua situação com ele. Então vá atrás do prejuízo, corre atrás dessa pessoa e diz, e se humilha diante dela e diz: olha, eu quero dizer para você que eu pequei contra Deus. Eu pequei contra Deus quando eu disse isso para você, eu estava com raiva, eu estava a fim de ver você assim, assim, assado. Me perdoa, isso não é correto e eu preciso do seu perdão. Se a pessoa não der, o problema dela, porque você já pediu, e você vai pedir perdão a Deus e Ele vai perdoar você. E você tem que perdoar a pessoa porque ela não te perdoou. Então você vai pedir perdão e vai confiar no que Deus está mandando você fazer, e faça e deixa o resto com Deus. E então ele diz: depois disso você vem e faz a oferta pelo seu pecado. O que significa isso para nós? Que já temos Jesus, Jesus já morreu por nós, Jesus já foi imolado na cruz por nós. Significa que antes de eu pedir perdão a Deus,
através do sangue de Jesus, eu vou lá resolver o meu problema com o meu irmão. Depois eu vou dizer, Senhor, então me perdoa. Eu já fiz o que tu mandaste. Já resolvi o meu problema com fulano, ciclano, seja quem for. E agora eu quero que tu me perdoes. O que Jesus está dizendo é que não faz sentido você pedir perdão a Deus se você não resolver o problema com o seu irmão. Se pecarmos, nossa segunda atitude deve ser a de pedir perdão a Deus. Por isso que o texto diz, depois volte e apresente a sua oferta. Isso equivale a pedir perdão em nome de Jesus. De acordo com o 1 de João, dentro desse mesmo contexto, verso 9, ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É necessário que eu confesse. O que significa confessar? Confessar é concordar que a palavra de Deus é verdadeira, significa que o que Deus disse é certo e que eu é que sou errado. Eu reconheço que Deus está certo ao dizer aquilo, ao ensinar aquilo, ao mandar eu fazer aquilo, e que eu errei. Eu estou admitindo a minha culpa. Quando eu admito a minha culpa, eu sou perdoado. Não porque eu paguei, porque a provisão veio de Jesus, mas porque eu confessei. Então eu confesso para ter a minha comunhão restaurada. Eu não perco a salvação porque eu peco, mas eu perco a minha comunhão, eu perco a minha paz, e eu preciso disso. É por isso que, se pecarmos e nos arrependermos, o sacrifício de Jesus, o sangue por ele derramado, nos purifica de todo, de cada pecado. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é errado traduzir também, nos purifica de cada pecado, porque todo tem sentido de todos e de cada um em particular. Se acontecer um acidente, se nós pecarmos, se nos arrependermos, podemos pedir perdão e ter a certeza de sermos perdoados. 1 de João, capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos intercessor, ou um advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o meu advogado, ele é o meu intercessor, e ele é que é justo. Quando nós usamos o nome de Jesus, Deus não vê o que eu sou, mas o que Jesus fez e o que Jesus é. E eu sou aceito, sou perdoado, sou purificado com base no que Jesus é e fez. E ele é justo, e ele é o meu advogado, ele é o meu intercessor. Ele é a propiciação. O que é propiciação? É ele que me torna aceitável, torna Deus propício a mim, torna Deus favorável a mim, faz com que Deus se volte para mim, bondosamente, benignamente para comigo. Então, ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele é que faz com que Deus se torne propício para que os nossos pecados sejam perdoados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então ele é a provisão, ele é a propiciação, ele é o meio através do qual Deus se torna propício a nós, perdoando os nossos pecados. Concluindo, em quarto lugar, depois dos pedidos que priorizam a glória de Deus e os interesses do reino, vem os relacionados com as nossas necessidades pessoais. E o quinto pedido que nós examinamos hoje é: perdoa as nossas dívidas. É verdade que esse versículo não termina aí. Ele continua dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Eu não vou discorrer sobre esse assunto nesta noite. Não sei quando farei,
durante o próximo mês teremos programação especial todas as noites. Provavelmente só lá para junho a gente volte a esse assunto, se Deus assim permitir. Mas é preciso que eu diga para você o que o texto diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mesmo sem entrar em detalhes, eu só tenho direito de pedir o perdão a Deus se eu estiver pronto a perdoar as pessoas que ofendem a mim. Normalmente a pessoa aceita a verdade de que ela precisa de ser perdoada, então ela quer o perdão de Deus e ela aceita o perdão de Deus. Mas quando ela se depara com uma situação em que alguém a ofende, alguém a prejudica, alguém a magoa, alguém a fere, alguém a atinge de alguma forma, então ela muitas vezes se recusa a perdoar essa pessoa. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: quando você vier a mim para pedir perdão, eu vou dar o perdão se você perdoar também as pessoas que ofendem você. O princípio é muito simples. Se Deus, que é Deus perfeito, perdoa você, quem sou eu? Quem é você para não perdoar uma pessoa que é igual a mim e a você? Se eu precisei de perdão e Deus, que é Deus, me perdoou, quem é você? Quem sou eu para dizer não, eu não te perdoo? Então, nós temos aí uma ressalva. Nos versos um pouquinho, se não me engano é o 14 e o 15, Jesus diz: porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Então, é necessário que nós perdoemos, porque senão não tem perdão. Você pode dizer: mas eu já fui perdoado. Então, nós entramos naquele outro caminho. Se você foi perdoado, é natural que você perdoe. Se você está se recusando a perdoar, é o caso de questionar se realmente você foi perdoado por Deus. Se você nasceu de novo, se você conhece a Deus, se você teve um encontro com Deus. Porque a recusa em perdoar alguém é evidência de que essa pessoa ainda não conheceu o perdão e a graça de Deus através de Jesus Cristo. Todos nós, pelo menos esperamos que já tenham lido aquele trecho da Bíblia em que uma mulher pecadora, Jesus está reclinado à mesa, e reclinado à mesa era mais ou menos assim, era uma mesa baixinha e Jesus estava com os pés assim para trás, e essa mulher chegou assim por trás de Jesus e começou a lavar os pés dele com as suas lágrimas e começou a derramar um bem sobre eles. Eu não lembro exatamente como é o texto. Jesus está na casa de Simão, leproso. Então Simão diz assim para ele, diz assim para si mesmo: se esse homem fosse profeta, se esse homem fosse de Deus, ele saberia que essa mulher é pecadora. E ele está admirado como é que Jesus aceita que uma mulher, talvez uma mulher da vida, talvez uma mulher prostituta, estivesse ali fazendo aquilo nos pés dele, e ele está aceitando. E Jesus conta uma parábola, conta uma história, e ele diz: quem é que perdoa mais? Quem é que vai amar mais? Quem é perdoado por uma dívida muito grande ou quem é perdoado por uma dívida muito pequena?
E Simão disse: olha, naturalmente aquele que foi muito perdoado vai amar muito mais. Então Jesus disse: pois essa mulher ama muito porque ela foi muito perdoada. Eu cheguei aqui na sua casa, você não me beijou, você não me deu água para lavar os meus pés, mas essa mulher não cansa de fazer isso a mim. O que Jesus quis dizer é que aquela mulher amava muito a Jesus. Por que ela amava? Porque ela foi muito perdoada. Você foi muito ou pouco perdoado? Eu não sei de você. Eu fui muito perdoado. Não tem como quem é muito perdoado recusar perdoar alguém que, como ele, cometeu tantos erros. Quanto mais você é perdoado, mais você ama o seu Senhor. E mais você tem do amor dele para dar para outras pessoas. E para perdoar da mesma forma. Então, por isso Jesus disse, ensinou-nos a orar: e perdoa-nos as nossas dívidas. Aqui diz: e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Você não tem não, porque a minha meta era só chegar bem. Mas hoje eu fui incomodado a finalizar a mensagem com essa palavra também. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e falasse com Deus agora. Se você tem algo para pedir perdão a Deus, peça. Se não, você tem muito para agradecer o perdão que Ele deu para você. E se você tem alguma coisa contra alguém, perdoe. Escolha nessa hora perdoar no seu coração. E depois, se tem algo a consertar com alguém, vai lá e conserta com essa pessoa. E peça perdão a ela, endireite essa situação para que você possa prosseguir livre, desembaraçado, sem nenhuma prisão, sem nenhuma algema, sem nenhuma... Apesar de não gostar, eu acho que o termo não tem melhor, sem rabo preso, livre, desembaraçado. É assim que eu e você devemos viver, sem compromisso com o pecado, sem prisão alguma. Nós fomos livres por Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É para isso que Deus enviou Jesus, para que nós fôssemos livres, livres para Ele, livres para amar, livres para perdoar, livres para viver, livres para andar de cabeça erguida, sem medo, sem constrangimento. Amém?